Para vocês, meus seguidores, eu vou agora fazer a explicação de Apocalipse capítulo 12, hein? Você que está na For You, eu não passo o vídeo não, assiste essa explicação, é bastante interessante, viu? Vamos começar? Apocalipse capítulo 12. Esse capítulo, ele apresenta simbolismos profundos, retratando o conflito espiritual e histórico que culmina na vitória de Cristo e do seu povo, né? A mulher e o dragão e o filho varão são elementos centrais que representam o povo de Deus, Israel e Igreja. O sistema de oposição, Roma, é a antiga ordem mosaica. E o Messias e a interpretação preterista completa conectam esses eventos. A destruição de Jerusalém no ano 70 DC, consolidando a nova aliança. Então vamos iniciar. Versículo 1 ao 2. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E ela estava grávida e gritava de dores de parto, sofrendo para dar à luz. Explicação desses versículos. A mulher como Israel. Vestida de sol simboliza Jacó, o patriarca de Israel, como também descrito lá em Gênesis, no capítulo 37, versículo do 9 a 11, onde o sol representa Jacó, a lua representa Raquel e as estrelas representam os 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel. A lua debaixo dos pés, ela refere-se à estabilidade e à base provida por Raquel e à glória de Israel sobre a antiga aliança. Coroa de 12 estrelas indica as 12 tribos de Israel, grávida e com dores de parto. Representa o sofrimento histórico de Israel para trazer ao mundo o Messias em meio a perseguições e opressões. A mulher como uma igreja. Vestida de sol, reflete a glória de Cristo que ilumina a igreja como seu corpo, A coroa de 12 estrelas representa os 12 apóstolos e a fundação da igreja. Dores de parto retratam o período de perseguição inicial da igreja que nasce em meio a conflitos. Essas interpretações mostram Israel como a origem do Messias e a igreja, como continuidade no plano divino. Versículo 3 e 4. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e as suas cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho quando nascesse. Explicação desses versículos. O dragão vermelho, ele simboliza Roma, a força política opressora, e também o sistema de oposição representado por líderes religiosos e políticos contrários ao plano de Deus. 7 cabeças e 10 chifres referem-se à totalidade do poder político e militar de Roma, com suas 7 colinas e alianças políticas, representadas pelos 10 chifres, conforme está em Daniel, capítulo 7. A cauda que arrasta a terça parte das estrelas representa a destruição parcial de Israel e a queda de líderes corruptos durante o cerco romano. Parado diante da mulher refere-se à tentativa de Herodes, um agente romano, de matar Jesus, conforme está em Mateus capítulo 2, versículo 16. Versículo 5. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. E seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Explicação. O filho varão é Jesus Cristo, o Messias prometido.
governará com cetro de ferro. Alusão ao Salmo capítulo 2, verso 9, que descreve a autoridade soberana de Cristo sobre todas as nações. Arrebatado para Deus refere-se à ressurreição e à ascensão de Cristo, assumindo o trono celestial e seu papel como Rei eterno, né? Versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Explicação. A fuga no deserto, historicamente, os cristãos eles fugiram para Pela, na Transjordânia, né? Antes da destruição de Jerusalém, atendendo às advertências de Jesus, né? Em Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 16. Os 1260 dias. Esse período simbólico é equivalente a 3 anos e meio, representando o tempo de tribulação antes da queda de Jerusalém, né? Desde o início da guerra judaico-romana, que se estendeu até os muros de Jerusalém, né? Foram 42 meses, 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias. Versículos 7 ao 9. Houve então uma guerra no céu. Miguel, os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e perderam o seu lugar no céu. O grande dragão ele foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Explicação. Miguel e os anjos representam a defesa celestial contra as forças opositoras. Dragão lançado fora simboliza a derrota do sistema opositor, né? O sistema judaico das leis mosaicas que acusava, né, os judeus. Satanás, neste contexto, é um termo adjetivo que significa adversário ou acusador e refere-se aos líderes corruptos, né, e opositores ao plano de Deus, como os sacerdotes do templo e os líderes romanos que acusavam os cristãos, né? Versículo 10 ao 12. Agora vieram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Explicação. Acusador dos irmãos representa os sacerdotes do templo que utilizavam as leis mosaicas para perseguirem os cristãos. Venceram pelo sangue do Cordeiro. A vitória dos cristãos vem através do sacrifício de Cristo, que estabeleceu a nova aliança, né? Versículo 13 até o 17. Quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, perseguiu a mulher, que dera à luz ao menino. Mas a mulher recebeu as 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, para o lugar em que seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Explicação. A perseguição à mulher refere-se às perseguições contra os cristãos, né? Asas de grande águia simbolizam a proteção divina. Deus providenciou um lugar de refúgio para os cristãos durante a destruição de Jerusalém. Tempos e metade de um tempo. Outro símbolo, né, de 3 anos e meio, o tempo da tribulação, né? Que ocorreu desde o princípio da tribulação até a destruição do templo e a ruína da cidade, né? Foram 42 meses. Conclusão geral, então. O capítulo 12, ele reflete o conflito entre Israel, o sistema mosaico e a transição para a nova aliança em Cristo. O acusador mencionado, ele não é um ser espiritual maligno, mas uma representação de líderes corruptos que usavam as leis mosaicas para condenar os cristãos.
E a vitória de Cristo marca a derrota do antigo sistema, né? E a consolidação do reino de Deus. Então, quando fala que foi lançado à terra, é porque caíram-se as leis mosaicas e não tiveram mais vigor sobre os judeus por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo até o final. Essa é a explicação do capítulo 12, tá?